ponto de vista emocional quando eu tenho stress, ou seja, quando o meu corpo sente que não está a ser capaz de dar resposta. Posso sentir ansiedade, posso sentir frustração, posso sentir tristeza, posso sentir medo também, mas essencialmente esta frustração e esta agitação, o que depois nos leva a evitar o contacto com outras pessoas, sentirmos-nos com mais baixa autoestima, estarmos mais sozinhos, mais deprimidos, termos dificuldades em relaxar, ou seja, mesmo quando temos tempo para relaxar, temos dificuldade em efetivamente tirar a tomada da corrente elétrica. E uma coisa muito importante que é a sensação de perda de controle. Então, quando temos esta sensação de perda de controle, quando não vamos dar conta do recado. E depois isto vai nos levar a alterações cognitivas. Quais são as alterações cognitivas? A sensação de preocupação constante, os pensamentos desordenados na cabeça, ou seja, eu tenho muito trabalho, mas por outro lado eu não consigo ordenar os meus pensamentos, ter esquecimentos, ter desorganização, ter desconcentração, ou seja, eu sei que tenho muito trabalho, mas eu também não me consigo concentrar na minha tarefa. E que me vai levar a ter sintomas comportamentais, como por exemplo alterações de apetite, alterações no sono, a fuga à responsabilidade, portanto já não quero trabalhar, ou seja, eu sei que tenho muito trabalho, mas já não quero trabalhar, e que depois me pode levar a outros comportamentos, como por exemplo o aumento do consumo de tabaco, o aumento do consumo de álcool, aumento da necessidade de ter outra fuga, como por exemplo as compras. Então tudo isto são sintomas comportamentais de excesso de stress, e isto vai levar também a um sintoma muito interessante que é o impacto na comunicação entre o meu cérebro e o resto do corpo, nomeadamente o intestino, isto que nós chamamos o eixo brain-gut, e vai influenciar a própria motilidade intestinal, a alteração do número e da qualidade dos bichinhos, portanto da flora intestinal, e isto vai ter, por um lado, do meu intestino para o meu cérebro, influência nos neurotransmissores, com mais stress, com mais ansiedade, com mais alterações de humor e de comportamento. Então podemos dizer que um estado de saúde normal leva-nos a uma fisiologia normal do meu intestino, e que um estado de distress, portanto de excesso de stress, de disease, leva-nos a alterações comportamentais e de cognição e de emoções, que resulta, por um lado, também de um nível aumentado de mediadores inflamatórios a nível intestinal, com disbiose intestinal. E então, já falamos em algumas causas de stress, mas efetivamente a vida moderna está cheia de dificuldades e de prazos a cumprir e de frustrações e de exigências que, sem dúvida, que quase que este stress se converteu numa forma de vida. Então nós sabemos que o stress pode ser externo a mim. O que é que isto quer dizer? Stress no meu trabalho, stress por problemas financeiros, por grandes mudanças na minha vida, mortes, separações, mudanças de cidade ou de país, problemas familiares, mas também por causas internas, ou seja, se eu sou uma pessoa excessivamente pessimista, se eu sou uma pessoa com pensamentos muito rígidos, com falta de adaptabilidade à vida, ou com falta de flexibilidade, com preocupação constante, com um tipo de padrão que já é um padrão ansioso e estressado, as pessoas que dizem que nasceram assim, isto faz com que efetivamente as pessoas levemos uma vida estressada. E em 1967 efetuou-se uma lista dos 10 mais estressantes eventos que podem acontecer na vida de um ser humano, sendo que obviamente o evento de stress a 100% seja a morte de um filho ou a morte do marido ou da mulher, a separação ou o divórcio como a segunda causa, com cerca de 75%. E depois, só depois da separação é que vem a prisão. A prisão, o ser preso, vem com 60%. A morte de algum familiar ou alguma lesão. O casamento é uma coisa que dá cerca de 50% de stress. E também, como é que se diz? O despedimento, obviamente. E depois
o que nós chamamos a reforma. A reforma dá cerca de 40% de stress. Então, o que é giro ver com isto é que nós não somos estressados, nós estamos estressados, porque é um estado. Porquê? Porque de 7 em 7 anos o meu organismo muda completamente todas as células, então eu não posso dizer que sou de uma forma ou de outra, porque efetivamente eu tenho sempre capacidade de mudar e o stress é uma delas. Quando nós praticamos hábitos saudáveis, nós melhoramos a nossa qualidade de vida e o nosso corpo vai agradecer de alguma forma. Por isso, é possível nós controlarmos o stress. Porquê? Porque nós podemos manter uma atitude positiva perante a vida e nós podemos perfeitamente aceitar os nossos fracassos, seguir em frente para termos mais sucesso, porque tudo é uma aprendizagem na nossa vida. Então também temos que ter essa consciência e ter tempo para a nossa família, para os nossos hobbies, para os nossos interesses, porque já podemos ficar mais relaxados, fazer algo que efetivamente gostemos e dar tempo ao nosso corpo para relaxar. Então existem umas 4 dicas assim básicas, que são os 4 A's de Stress Management, que é o avoid, portanto o A de avoid, de evitar um stress desnecessário, ou seja, quando eu sei que alguma coisa já me vai causar muito stress, eu posso evitar ter essa coisa ou ter essa pessoa na minha vida. Depois o A de alter the situation, ou seja, eu posso alterar essa situação. Então se eu não a posso alterar, então vou ter que aprender a viver com ela. O adapt é exatamente isso, é a adaptação à situação que eu não posso alterar, e o accept, de aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Mas obviamente que existem imensas outras técnicas, como por exemplo a alimentação, a atividade física, ter momentos de família, ter momentos de vida conjugal, de curtir a convivência com os outros, o reconhecer os limites. Então isto é muito importante para vivermos a vida intensamente, por um lado, mas com o relaxamento, por outro. E o respirar é muito importante, porque o respirar é a ponte que liga a vida à consciência, portanto, que vai unir o meu corpo aos meus pensamentos. E, portanto, o respirar corretamente ajuda-me a controlar o ritmo cardíaco, vai diminuir o stress, melhora a minha postura, melhora a concentração. É o respirar para não pirar. É o respirar para não pirar. E então, quando eu faço uma respiração de anti-ansiedade, eu inspiro até 4 e deito abaixo, expiro até 4 também. A técnica de meditar ajuda muito na produtividade e na melhoria da nossa vida social, porque efetivamente nos ajuda a ter mais foco e ter um relaxamento físico e mental. Existem milhares de tipos de meditação. O fazer exercício físico, como já falei, que é o condicionamento, melhora no condicionamento físico geral, mas é óbvio que nos ajuda no controle do stress e da tensão emocional, porque também produzimos endorfinas, o que vai melhorar o nosso sono e vai nos dar uma sensação de prazer. A outra coisa muito importante, como já dissemos, é a nutrição. Então existem alguns alimentos que são anti-stress, como por exemplo o peixe, como por exemplo a alface, a castanha do Pará, os brócolos, o abacate, a laranja. Então esta é uma alimentação anti-stress. É muito giro perceber, por exemplo, que o rim, que já falamos do rim e das suprarrenais, que são as glândulas que estão efetivamente muito envolvidas nesta questão do stress. O rim, por exemplo, não quer tudo o que seja doces ou café ou bebidas processadas e com, como é que se diz, e com corantes, e comida aquecida no micro-ondas. O rim também não quer, mas o rim sim quer o peixe, quer as leguminosas, quer as oleaginosas e algum tipo de legumes. Então isso é muito importante. Depois, o tirar um tempo só para nós, que é dar um passeio, ouvir música, ler um livro, beber uma boa chávena de chá. Então este tirar um tempo só para nós é também praticar atividades que nos deem algum tipo de prazer, que é sair um pouco da rotina. Quando fazemos o que mais gostamos, libertamos serotonina, que nos vai dar felicidade, que nos vai dar a sensação de bem-estar. E é aqui, por exemplo, que entra então
ir passar uns dias sozinho, mais isolado. Estamos numa época mais complicada do ponto de vista social, por tudo aquilo que aconteceu desde o ano passado. Então, uma das coisas que nos têm, enfim, aconselhado muito a fazer é fazer retiros, é inscreverem-se num retiros. Então, um retiro que é basicamente um sítio para onde vamos, que é um espaço para encontrarmos aquela coisa chamada paz interior, que está sempre cá, mas anda meio perdida. Então, nestes sítios que estão previstos para que possamos falar menos, digamos, ter menos ruído mental, para termos um contacto privilegiado com a natureza, para termos atividades que vão estimular o autodesenvolvimento, para termos uma transformação pessoal e para restabelecermos algum equilíbrio emocional que tínhamos perdido na nossa vida, servem também para nos desconectarmos da rotina diária, do dia-a-dia, e isto, só por si, já vai induzir um estado de relaxamento que vai aliviar o stress. Portanto, permite-nos renovar as nossas energias e aprendermos a ver os nossos problemas ou os problemas que achamos que temos de outra perspectiva e de outra maneira.